arco das Formigas Quimeras não é apenas um dos mais longos de Hunter x Hunter, mas pra mim ele é o melhor arco de quase que qualquer anime shonen que eu já tenha assistido, porque ele mistura ação, estratégia, filosofia, humanidade de forma rara. Togashi não se limita a criar batalhas espetaculares ou vilões carismáticos, por mais que ele faça isso aqui. Mas ele também constrói um mundo onde cada escolha, cada ação e cada consequência tem um peso real. Aqui não existe vitória garantida pelo seu poder bruto ou pelo protagonismo, vamos dizer assim. Tudo é calculado, pensado e tem consequências. Além disso, Togashi aproveita esse arco para explorar temas complexos, como a maldade e a ambiguidade moral. A evolução do indivíduo diante de circunstâncias extremas, a culpa, a vingança e a redenção. É um arco que, na minha opinião, nos faz refletir não apenas sobre o mundo de Hunter x Hunter, mas também sobre o nosso próprio mundo, sobre o que nos torna humanos e sobre até que ponto podemos ir por aquilo que acreditamos ser justo. Por isso, nesse vídeo eu quero falar sobre esse arco e porque ele, pra mim, é um dos melhores dos animes shonen. Fica aí comigo até o final do vídeo que vocês vão entender. Vamos lá. Quando pensamos em Hunter x Hunter, muitos momentos icônicos vêm à mente, mas nenhum arco chega tão perto, na minha opinião, de redefinir os limites do que um anime shonen pode ser, como o arco das Formigas Quimera. Diferente dos arcos anteriores que já misturavam aventura, bom desenvolvimento e batalhas inteligentes, aqui o Togashi entrega algo que mistura filosofia, humanidade, estratégia e profundidade emocional de forma quase que única. O arco ele começa com algo aparentemente simples, uma criatura misteriosa, que no caso seria a Rainha Formiga Quimera, aparece nas ilhas remotas após ser ferida. Inicia um processo de reprodução que rapidamente se torna uma ameaça colossal à humanidade. Ela começa consumindo presas menores, mas ao encontrar humanos como fonte de alimento, dá início a uma evolução exponencial das formigas. Criaturas que, ao misturarem traços humanos ao seu DNA, passam a pensar, falar, racionalizar e desafiar tudo o que conhecemos sobre poder, moralidade e valor da vida. Inclusive elas até aprendem Nen, muito louco. Desde o início, o arco já se propõe a ser diferente. Não estamos apenas observando Gon e Killua e seus amigos crescerem aqui. Estamos acompanhando literalmente uma guerra. Um estudo sobre natureza versus criação. E uma reflexão sobre o que nos torna humanos ou monstros. É um arco longo, cerca de basicamente 60 episódios na adaptação de 2011, e isso para muitos espectadores pode parecer intimidador, ou até lento, por mais que para mim não. E aqui chegamos a um dos elementos mais interessantes, o ritmo que o Togashi escolhe para esse arco. Há fãs que criticam a extensão e o uso pesado do narrador e da narração aqui nesse arco, especialmente durante a invasão ao palácio do Meruem, apontando que a obra em alguns momentos detalha demais ou explica demais coisas que poderiam ser mostradas visualmente. Por outro lado, muitos fãs, incluindo eu nesse caso, enxergam essa escolha narrativa como parte do charme e da profundidade do arco. A lentidão aparente e a ênfase em explicações não surgem por acaso. Elas criam uma sensação de pressão constante, de tempo esticado sob tensão, como se cada movimento, cada passo do inimigo, dos aliados importasse e fosse digno de ser absorvido em pequenos detalhes minuciosamente detalhados pelo narrador. Inclusive, pra mim, a cena da escadaria é uma das, mano, é uma das cenas mais fodas desse anime, porque é simplesmente os caras subindo uma escada, mas com a narração do narrador aqui, as explicações insanas do Togashi, essa cena é insana, cara. O jeito como ela é montada e a tensão que ela consegue te passar. E se tem um elemento nessa construção que eu simplesmente amo, é o uso desse narrador. Em várias cenas cruciais desse arco, ouvimos aquela voz que guia, ou melhor, eleva a cena a outro nível. Não é apenas uma explicação, é literalmente uma intensificação do momento. É quando as lutas já não são apenas poderes colidindo, não é só poderzinho sendo jogado um no outro, mas eventos épicos, dissecados em texto e som. Inclusive, a trilha sonora desse arco também é incrível, guiando nossa percepção e aumentando o impacto emocional e estratégico daquilo que está acontecendo na tela. Mesmo quando alguns reclamam que a narração demais, para mim, ela funciona como um instrumento quase poético aqui, usado pelo Togashi. Como se ele dissesse, aqui está a verdade dos acontecimentos, e você vai sentir cada segundo disso. Claro, com aquele jeitinho do Togashi de querer explicar tudo minuciosamente, mas eu gosto muito, sendo bem sincero. Esse ritmo e essa narrativa quase contemplativa em meio ao caos é o que faz o arco das Formigas Quimera tão singular, na minha opinião. Ele não apenas nos mostra batalhas, ele nos faz viver cada decisão dos personagens, cada medo, cada dúvida, como se estivéssemos lá, sentindo o peso de cada segundo e de cada escolha ao lado dos personagens. E é exatamente por isso, por tudo que ele estabelece desde o início, por como ele desafia as expectativas de narrativa e ritmo, e por como ele usa elementos como narrador para amplificar as experiências. E este arco não é apenas o meu favorito em Hunter x Hunter, mas para mim, um dos melhores de qualquer anime shonen que eu já assisti na minha vida. Desde o início, as Formigas Quimera já mostram que Togashi não está interessado em criar vilões simplistas.
eles não são maus por escolha, eles são um produto de um sistema natural e cruel, é basicamente a natureza, mas que também reflete a maldade humana em alguns aspectos. A manipulação que os humanos fazem delas, como a criação da bomba nuclear, é uma crítica direta à forma como os humanos interferem na natureza e cometem atrocidades em nome do poder. Cada formiga representa algo diferente. Algumas são instintivas, outras aprendem e evoluem muito mais rapidamente que outras. Meruem, nesse caso como o imperador, simboliza a força bruta e a lógica fria, mas também o potencial para evolução e redenção. Togashi nos mostra que a maldade e a bondade não são opostos absolutos, são escolhas e essas escolhas têm consequências profundas. Essa ambiguidade torna o arco muito mais adulto do que um arco normalmente que a gente veria em um shonen, como ele é complexo e extremamente envolvente, na minha opinião. Um dos elementos mais fascinantes do arco é como Gon e Meruem funcionam como espelhos de si mesmos. Meruem nasce como um imperador supremo das formigas quimera, poderoso e sem compaixão, mas sua interação com Komugi e com os humanos faz com que ele questione sua própria existência e comece a desenvolver pouco a pouco uma certa empatia. Já o nosso protagonista Gon, por outro lado, sempre foi um humano, mas ao perder Kaito, que foi o mais próximo de uma figura paterna para ele, e ser consumido pelo ódio mostra como qualquer ser pode se perder se permitir que a raiva o domine. Essa dualidade é brilhante, na minha opinião. Ambos possuem potencial para destruição. Ambos são movidos por emoções extremas. Mas enquanto Meruem encontra evolução e redenção de forma orgânica, Gon se perde temporariamente, deixando o ódio e a vingança guiarem suas ações. A transformação de Gon para destruir Pitou é visceral e devastadora, mostrando que até heróis podem se tornar monstros quando não conseguem controlar a raiva. Togashi faz isso aqui de forma magistral. A história não nos diz que Gon está errado ou que o Meruem está certo. Ele nos coloca diante de espelhos morais, forçando o espectador a refletir sobre o poder, a justiça e a responsabilidade das ações deles. É uma narrativa que vai além de lutas, é sobre o que nos define como seres humanos. Outro motivo também pelo qual este arco é tão marcante é como Togashi constrói essas batalhas. Cada luta é estratégica. Seguindo regras claras no universo do Oden, não existem soluções mágicas ou power-ups fáceis aqui. Cada ataque tem custo, cada movimento precisa ser calculado. Um exemplo perfeito para mim é o Morel, enfrentando o Puff. Ele não tá no seu máximo, depois de uma sequência exaustiva de batalha contra outras formigas, e o próprio Nove, que era para ser o parceiro dele nessa missão, abandonando a missão por conta do medo e do trauma que ele desenvolve, deixa o peso do confronto totalmente sobre o Morel, sozinho. A tensão aqui é real, ele precisa improvisar, adaptar suas habilidades e tomar decisões rápidas, sabendo que qualquer erro pode ser fatal para ele, ou para qualquer outro companheiro dele na missão. Isso mostra que em Hunter x Hunter, poder não significa vitória. Inteligência, planejamento e adaptação importam tanto quanto a força bruta. Além disso, Togashi nunca ignora consequências. Cada ação, seja dos protagonistas ou das formigas, deixa impacto. Quando Gon se transforma, não é apenas um espetáculo visual, de trilha sonora também. É uma decisão com um efeito permanente em sua vida e em todos ao redor. Cada estratégia falha ou bem sucedida altera o curso da narrativa, reforçando o peso de cada escolha. Um dos pontos mais memoráveis do arco é como o Togashi trabalha a evolução de Meruem. Ele não é simplesmente um vilão que muda de repente no final. Sua transformação é lenta, orgânica e cativante. O contato que ele desenvolve com Komugi, suas interações com humanos e a reflexão sobre seu papel como imperador fazem dele um personagem tridimensional, capaz de sentir compaixão e até mesmo amor. O arco nos força a aceitar a redenção de Meruem, mas de forma natural, porque vemos cada passo de sua evolução, cada conflito interno e cada dúvida que ele enfrenta. É raro em shonens em que o protagonista tenha tanto desenvolvimento moral e emocional. Meruem deixa de ser apenas um monstro para se tornar um personagem cheio de nuances, que nos faz questionar até onde a crueldade e a bondade podem coexistir. Enquanto Meruem evolui, Gon nos mostra o lado oposto, o perigo de se deixar dominar pelo ódio. A transformação de Gon para destruir Pitou é um momento intenso e muito marcante. É brutal e chocante. É a representação extrema do impacto da dor e da vingança em um personagem. Togashi aqui ele não romantiza essa transformação, ela é literalmente visceral, dolorosa e destrutiva. Gon sacrifica sua própria humanidade, própria integridade física e emocional para satisfazer essa sua raiva e essa sua vingança. Essa fase de Gon é essencial para o arco, porque mostra que não existem vitórias fáceis. Ele é um herói, mas também é vulnerável à corrupção emocional. E Togashi nos força a confrontar isso de frente. É um contraste perfeito com a evolução de Meruem, reforçando essa ideia de que escolhas moldam o caráter e que poder sem controle é devastador. O arco das formigas quimeras é, pra mim, o melhor arco dos animes shonen, porque combina estratégia, inteligência, desenvolvimento de personagem e temas profundos de forma única. Cada personagem tem impacto real no arco, cada batalha é cuidadosamente planejada, cada ação tem consequências e cada transformação emocional é significativa. Togashi mistura brutalidade, emoção e reflexão, fazendo com que o espectador
Não apenas assista, mas sinta o peso de cada decisão, o perigo de cada ação e a beleza da evolução humana, ou até a não humana no caso das formigas. Mas, mais do que um arco de luta, esse é um arco sobre humanidade, ódio, redenção e escolhas. Gon e Meruem, cada um à sua maneira, mostram os extremos de emoção e moralidade, enquanto personagens como Morel, Netero e as próprias formigas nos lembram que estratégia, responsabilidade e consequências são fundamentais. É um arco que nos emociona, nos faz pensar e nos inspira, mostrando que Hunter x Hunter não é apenas um shonen, mas na minha opinião uma obra-prima capaz de transcender esse gênero. E é por isso que, pra mim, o arco das Formigas Quimera não é apenas o melhor arco de Hunter x Hunter, até o momento no caso, mas é o melhor arco de qualquer anime shonen que eu assisti na minha vida até o momento. Um exemplo de como ação, estratégia e filosofia podem caminhar juntos, criando uma história intensa, memorável e profundamente humana. Ah, e também tem um Koala agiota. Então, foda-se. Isso aqui já mostra que tudo que eu falei nesse vídeo aqui, todos os meus argumentos são reais. Então, é isso. É um koala agiota. Rosa. É um koala rosa agiota. Foda-se. Só por isso, esse arco aqui já é cinema. Dito isso, deem like no vídeo, se inscrevam e é isso. Até a próxima. Melhor personagem dessa obra aqui. Se for.